Após a terceira rodada do Campeonato Brasileiro encerrada ontem, a situação no Corinthians é preocupante e eles devem se preocupar mesmo porque o time está ruim na tabela, entre outras coisas. Eu sou o José Duarte, editor do canal Toque de Craque Oficial. Estou pedindo a você que deixe o seu like, curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, acompanhe a nossa rede social aqui pela descrição do vídeo e continuo agradecendo a você que subimos mais um pouquinho, de 1.236 para 1.242 inscritos. Vamos juntos, vamos continuar juntos. Bom, Corinthians nesse Campeonato Brasileiro fez 3 jogos. Em casa, a primeira rodada, 0-0 contra o Atlético Mineiro. Foi lá na Serra Gaúcha, perdeu do Juventude por 2-0. E foi em Bragança Paulista, sábado, perdeu do Bragantino por 1-0. Então o Corinthians soma 1 ponto no Campeonato Brasileiro e, apesar de estarmos na terceira rodada, é motivo de preocupação, sim. Eu fiz aqui eu fiz um compilado aqui de alguns motivos que a diretoria deve se preocupar, porque apesar da terceira rodada, são 38, mas quando começa mal, a coisa vai mal. O técnico Antônio Oliveira, o português que saiu do Cuiabá, ainda não acertou no Corinthians. Veja bem, as falhas são graves. O time paulista tem problemas graves em todos os setores do ataque. Eu fiz uma listinha aqui de a defesa cede chances aos adversários com passes errados e falhas de posicionamento. Há dificuldade na saída de bola, o que prejudica a construção das jogadas. O item 2, é um time sem evolução, é uma equipe sem evolução. As carências no elenco. O treinador, o português, o Antônio Oliveira, sofre com algumas faltas de opções no grupo que tem para trabalhar. Uma delas é a de um meio-campista, que equilibra a marcação e a construção, além de Ranieri. Na armação, Garro é o único que tem mostrado eficiência e regularidade. A janela de transferência está fechada. Fechou na última sexta-feira, dia 19, e as transferências no Brasil para jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais não podem ser mais feitas. Então o Corinthians não fez contratações. A grana, o dinheiro. Quando a nova janela abrir, o alvinegro terá que lidar com suas limitações financeiras, porque tem um problema da dívida do estádio. Eu até estava vendo um grupo de WhatsApp ontem, e eles diziam assim, entrega o estádio que a dívida acaba e vai jogar em outros lugares. Agora vai reabrir o Pacaembu, volta a mandar os jogos no Pacaembu. O relatório produzido pela atual diretoria mostra que no final de 2023, a dívida bruta da agremiação, incluindo o débito relativo à construção da arena, era de 1,9 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Risco de rebaixamento. No início do Brasileirão, a realidade do Corinthians é tentar se afastar da zona de rebaixamento, com certeza. Há risco? Mas é como eu disse, são 38 rodadas, ainda estamos na terceira. Muita água ainda vai correr debaixo dessa ponte aí. Mas com a derrota de 1-0 para o Bragantino, o time paulista terminou na 16ª colocação e ontem parece, 16ª, acho que se não me engano, 17ª. Porque com os resultados de ontem, caiu mais um pouquinho. Com 1 ponto. Os resultados deste domingo não favoreceram o Corinthians em nada. A guerra política. Há uma guerra política dentro do Corinthians entre o presidente Augusto Melo e o vice, o diretor de futebol, o Rubens Gomes. Não, eles não estão se entendendo. O diretor é um diretor não remunerado. O principal articulador da campanha de Augusto Melo está rompido com o presidente. E como eu disse hoje de manhã, não sei se até agora já aconteceu a demissão do Corinthians, do diretor ou não, porque anunciou-se que ele seria demitido hoje ainda, segunda-feira. A dúvida no Parque São Jorge é se ele pede demissão ou se será demitido. Eu acredito que pedir demissão ele não vai, ele vai esperar ser demitido. Pode ser que eu me engane. Rubão também disparou críticas
contra o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior. Isso aconteceu na sexta-feira passada, em entrevista ao GE, Globo Esportes. E na resposta, o Tuma mandou o diretor se explicar pelo que chamou de desempenho pífio do time. Foi um exemplo de como a troca de tiro, o tiroteio dentro do Corinthians é tão grande a ponto de um falar daqui, outro falar dali, um responder daqui, outro... Ou seja, parece ser um julgamento de um criminoso onde os advogados têm a palavra, depois réplica e tréplica. E isso está acontecendo no Corinthians. E essa guerra política está influenciando dentro de campo, no vestiário, fora de campo, na torcida. Alguns setores da torcida já pediu a cabeça do treinador Antônio Oliveira, que eu acho muito cedo, mas eu, sinceramente, na minha opinião, ele foi muito bom no Cuiabá. Ele ficou 2 ou 3 anos lá. Eu acho que ele fez uma grande bobagem em deixar o Cuiabá para vir para o Corinthians, a mesma bobagem que o Thiago Carpini fez ao deixar o Juventude para vir para o São Paulo. Então são coisas que acontecem no futebol sem explicação e que a gente fala e não chega a conclusão nenhuma. A verdade é que o Corinthians precisa se preocupar sim, porque esses erros que eu apontei aqui foram alguns do que a gente viu. Mas tem outros, tem muito mais. Tem jogador insatisfeito, tem reclamação de jogador que um ganha mais, outro ganha menos. Tem um monte de coisa. Ou seja, a pessoa que diz que a farra acabou sim, mas para o Corinthians. E continua para os outros clubes. Enquanto os outros clubes estão estruturados, os grandes, né, que a gente diz aí, os grandes, os candidatos ao título estão estruturados, o Corinthians está cada vez mais desestruturado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Paz e bem.